amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. O nosso programa Viagem Espiritual de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Temos várias coisas legais para compartilhar hoje, mas antes vamos dar sequência ao tema da semana passada, onde eu disponibilizei no segundo bloco do programa a técnica de visualização da porta com estrela e avisei que no programa seguinte, no caso hoje, eu explicaria os mecanismos energéticos e psíquicos por detrás dessa técnica. Então sugiro, para quem não assistiu o programa anterior, que assista, está no segundo bloco, observa bem a visualização que está sendo conduzida ali e depois você vem nessa explicação aqui e adapta uma coisa com a outra, tá bom? Como introdução, vamos pegar uma coisa que é histórica. Outrora, grandes mestres das tradições do Oriente, notadamente, preservavam muito a informação espiritual, que era considerada por então a coisa mais profunda de todas, em algumas linhas, a coisa mais sagrada de todas. Então, o argumento que se tinha é que um conhecimento profundo não cabe numa mente rasa. Então, esses grandes mestres criaram uma série de salvaguardas para proteger a informação espiritual, já que ela era considerada suprema, avançada, aquilo que guiaria a jornada do espírito na carne, não poderia ser passado de forma leviana para pessoas que não valorizassem a tal profundidade. Então, naquela ocasião, criaram métodos e sistemas e provas para trancar a informação dentro dos templos daquelas culturas antigas. Nós temos referências históricas disso no Antigo Egito, na Velha China, no próprio Tibete, na Velha Índia e também na Grécia. Então, naquela ocasião, esses mestres submetiam os candidatos que gostariam de aprofundar a temática espiritual a diversas provas, chamadas por então de iniciações. A expressão iniciação significa que um calouro, um neófito, vai ser testado para ver sua têmpera, sua coragem, sua profundidade de atravessar o véu dos mistérios, daí as metáforas, levantar o véu de Ísis, ou na Índia, levantar o véu de Maia, da grande ilusão. Ou seja, a coragem de vencer a si mesmo e atravessar as brumas da ilusão no despertar da sua consciência, grau a grau, até um dia se tornar um iniciado espiritual valoroso dentro daquela tradição abraçada, posteriormente tornando-se um mestre realizado, chamado por então de hierofante, já com condições de iniciar um neófito também, mantendo então a passagem da informação sempre de forma iniciática. A expressão iniciação também, ela tem origem no verbo inir, que significa ir para dentro, ou seja, a pessoa que está fora no mundo, o profano, está no mundo externo, se quisesse adentrar uma temática espiritual, teria que ir para dentro de um templo, passar por uma iniciação, ou seja, ir para dentro, para posteriormente, grau a grau, alcançar o verdadeiro inir, que seria entrar no templo secreto do próprio coração, e aí se realizar, se reencontrar e perceber que o divino está em tudo, inclusive em seu próprio coração, que a luz do todo abarca tudo e que o seu coração também é parte disso, como centelha vital desse mesmo todo. Então, ao longo das eras, as iniciações, ou seja, provas, testes para que o candidato atravessasse, mostrasse profundidade, gabarito, valorização, para receber lá na frente os conhecimentos mais profundos. Na Grécia Antiga, surgiram duas expressões que muita gente até hoje cria confusão por não entender a diferença de uma expressão para outra. Em grego, quando você fala exo, E-S-O, exo, você está falando de algo para dentro, algo secreto, algo interno. Daí a expressão esotérico e, por derivação, esoterismo. Em contrapartida, a expressão exo, E-X-O, significa para fora, aberto, revelado, explícito. Então, esotérico, interno, secreto.
exotérico, revelado, aberto. Então está claro que nos tempos antigos as informações espirituais não eram passadas em aberto, eram temas esotéricos, incluindo aí as saídas do corpo, os chakras, as questões da imortalidade da consciência, visualizações, aura, despertar da consciência, expansão da consciência e tantos outros temas que são muito caros a todos nós que amamos a espiritualidade, né, cada um do seu jeito, mas na antiguidade os templos, notadamente do Oriente, mantinham essa tradição do esoterismo. Na Índia, nós tínhamos o conhecimento passado de mestre a discípulo, por exemplo, dentro das práticas yogis, só para dar um exemplo, que não poderiam ser passadas em aberto. Na China, entre os mestres taoístas e seus discípulos, no alto das montanhas, nos mosteiros taoístas, também era assim, não se passava o conhecimento do Qi, da força vital, do Tao, o absoluto que está em tudo, o todo que está em tudo, o caminho da vida que está em todas as coisas. Nada disso era passado em aberto. O tempo foi passando e, ao longo da história, muitas dessas informações foram sendo atualizadas e abertas para o público, notadamente do século XIX em diante. No finalzinho do século XX, com o surgimento da internet, essas informações ficaram mais abertas ainda. Ou seja, vivemos hoje um período de grande comunicação, muita rapidez na passagem das informações. Então estamos num período exotérico, com EXO, exo, para fora aberto. No passado, esses conhecimentos eram esotéricos. Então há uma grande diferença de um S para um X. Exo, com S, para dentro, exo, com X para fora. Acontece que foram tantos milênios de esoterismo em diversas áreas que a população, em seu imaginário, mantém até hoje a expressão esotérico para qualquer coisa espiritual, sendo que a nossa época hoje é exotérica. É claro que existem grupos ocultistas variados, yogis, por exemplo, que mantêm a sua tradição dentro dos parâmetros daquela área específica, de forma esotérica. Mas os temas abordados, saídas do corpo, imortalidade e outras coisas, eles existem em aberto em outras áreas. Então não dá para tentar esconder um tema hoje e falar assim, não posso falar de saída do corpo porque isso é secreto. Não é secreto. Não dá para falar de chakras porque isso é secreto. Não é secreto. Agora, técnicas e práticas que eram ventiladas de mestres para discípulos, elas não foram tão abertas assim, então fragmentos esotéricos ainda existem em vários ensinamentos. Muitos deles são atualizados por mentores extrafísicos que aparecem nas saídas do corpo e repassam alguns desses fragmentos para alguns projetores extrafísicos, quando entrarem de volta no corpo, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, porque o momento hoje é outro. Essa passagem de informação, ela pode ser passada de um guia espiritual para o seu médium, em qualquer tradição. Ela pode ser passada numa iniciação hoje, de alguém que conhece um pouco mais para o outro que conhece um pouco menos, num compartilhamento de informações onde todo mundo cresce junto. Então, as informações hoje são exotéricas, mais práticas e coisas mais aprofundadas. Não dá para falar tão aberto assim, porque muita gente não vai valorizar aquilo e não vai aprofundar aquilo de forma correta, podendo correr o risco, então, de se atrapalhar dentro de algo que ela sequer compreende. Isso existe em todas as áreas. Na questão das saídas do corpo, muita gente se acostumou muito mal, principalmente na internet, de procurar esse tema como se fosse um fast food místico. Então é muito comum na internet, até para outros temas, você encontrar num blog, ou num canal do YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, encontrar alguém assim, às vezes um adolescente que está iniciando os temas. Ei, alguém aí tem uma prática de Kundalini para eu ativar? Ou outro que chega e fala assim, alguém aí tem uma prática fantástica que eu abra meus chakras ao mesmo tempo? Ou alguém que chega e fala assim, alguém tem aí uma técnica de projeção astral para que eu possa fazer e alcançar Órion, as Pleiades, ou expandir a consciência? Tudo isso de forma sem aprofundamento.
Porque se alguém vai estudar uma área, quer aprofundar uma prática, que estude as obras clássicas daquela área para poder aprofundar, para poder ter crescimento através daquilo. Não é uma brincadeira mística como muita gente sem profundidade quer. Então muita gente cobra técnicas dessa ou daquela no sentido leviano de achar que aquilo é algo místico. Eu quero sair do corpo para ver se a minha parceira está me traindo com alguém ou o meu parceiro está me traindo com alguém. Eu quero sair do corpo para ver se o meu vizinho está falando mal de mim, ou eu quero uma técnica de clarividência para abrir, para ver o que meu inimigo está falando de mim. Então as pessoas vão por outras vias, que não são aquelas da profundidade que se exigia antigamente. Então, alguém que queira aprofundar essa temática, estuda, gente. Hoje nós vivemos uma época, tudo é muito rápido, as pessoas não gostam de ler, não têm paciência, né? E a leitura é fundamental, principalmente na questão das experiências fora do corpo e dos chakras. Então, toda a área de informação tem 3 ou 4 livros básicos que são a coluna mestra daquela temática. E alguém, se vai estudar aquilo, precisa ler os clássicos da área, que são referendados na bibliografia em sua maior quantidade, por referência. Então, aprofundem, gente. Por exemplo, outro dia alguém me mandou um e-mail privado, um garoto, um adolescente, falando assim: Ô Wagner, por que você não fala dos 7 chakras acima do chakra coronário, do topo da cabeça? Por que você não fala para ativar eles? E a minha resposta foi clara. Dizia o seguinte: quando você ativar os 7 de baixo, a gente fala dos outros 7, sendo que a maioria das pessoas sequer ativou o chakra cardiorrespiratório, que é onde está a compaixão e o amor maior incondicional. Então, evolui. Trabalha o que você tem aqui. Em outras etapas do universo, na sua evolução lá na frente, nós desenvolveremos, na minha também, nós desenvolveremos essas capacidades. Mas aqui na Terra, com o corpo humanoide, são 7 centros energéticos, da base da coluna até o topo da cabeça. Então trabalha primeiro isto para depois a gente chegar no outro ponto lá na frente. Se você não tiver desenvolvido esses 7, o que adianta falar dos outros? Muita gente é assim, né? Quer pular etapa e aí já mostra a própria falta de profundidade. Outra vez, alguém chega para mim e fala assim: Wagner, tem alguma técnica para abrir a clarividência, abrir o chakra frontal e desenvolver a clarividência? Tem, mas aí eu pergunto para a pessoa, antes de passar isso para você, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem medo do invisível? Você tem medo de entidades extrafísicas? A pessoa fala: tenho. Então para que você quer abrir a clarividência? Para ver o que você tem medo e enlouquecer por medo ou correr daquilo que vai ver? E a pessoa diz: mas eu pensei que a clarividência ia abrir minha visão espiritual para o lado da luz. Clarividência é clarividência. E morando aqui na Terra, um lugar com muitos problemas na humanidade, fome, miséria e tanta coisa, a pessoa acha que só vai ver coisa luminosa? Não tem a menor lógica, tá? O clarividente vai ver coisas lindas, mas vai ver coisas horríveis também. E precisa estar preparado para conviver com ambas, para que as coisas luminosas e lindas não o deslumbrem e para que as coisas horrorosas não o atemorizem. Então, é importante vocês terem essa noção correta. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos, pessoal, com um público grande na minha frente, e eu tenho observado isso. As pessoas que priorizam o estudo, a profundidade, independentemente da parte prática que elas possam fazer ou não, elas melhoram o caráter dela pelo aprofundamento desses estudos. Estudos espirituais sérios, sejam de que linha forem, eles sempre priorizam a evolução da consciência, o despertar do caráter de alguém, a melhoria dos pensamentos, dos sentimentos e das energias. Senão não teria a mínima lógica estudar nada espiritual, seguir alguma senda espiritual, se não for para melhorar o nível de consciência da pessoa. Mas veja, alguém chega e fala assim: mas eu queria sair do corpo para ver meu marido ou minha mulher se está me traindo. Veja, qual é o aprofundamento que a pessoa está buscando? Nenhum. E eu também não estou julgando a ela, eu só estou dizendo que o objetivo dela tem interesses comuns aqui do plano físico, não interesses espirituais aos quais um estudante espiritual vai buscar para aprofundar. Então, é nesse sentido que muitas práticas ficaram guardadas ao longo da história, e muitos desses iniciados espirituais de outrora, que hoje moram em outros planos, eles muitas vezes compartilham esses fragmentos
reatualizando-os, adaptando-os para estudantes do espiritualismo moderno, né, na atualidade, e aí escolhe algumas pessoas para passar isso. São várias espalhadas em vários contextos, em várias linhas, fazendo isso, captando ideias espirituais e vertendo-as de diversas formas, seja por um texto, por um curso, uma palestra, um programa de rádio, um programa no YouTube, uma imagem no Facebook, ou um texto também, ou algo jogado como imagem no Instagram, e daí por diante. E é alta a responsabilidade daqueles que trafegam nessa área passando informações. E é prioridade entre todos os que passam informação falar dessa profundidade. Então, ao longo dos anos, eu venho semeando esses fragmentos em diversas vias, né? E se uma pessoa for juntando, vai dar uma visão legal que ela possa adaptar no caminho dela, que não é o meu caminho, é o caminho dela. A pessoa deve sempre trabalhar aquilo que ela gosta e, ao mesmo tempo, se ela gosta do seu caminho, jamais ela vai ficar comparando com o caminho dos outros ou enchendo o saco de outros que fazem jornadas por caminhos diferentes. O importante é a luz, é o caráter. E se alguém está dentro dessa senda de caráter, não vai ficar preocupado se o caráter do outro é X ou Y, sim com a própria melhoria da sua consciência. Então, o aprofundamento é necessário. Era isso que os hierofantes, os mestres da antiguidade, pediam aos seus discípulos, que houvesse esse aprofundamento. Então, eu semeio, às vezes, uma técnica aqui, um exercício ali, mas sempre com muito cuidado, né? Como a técnica da porta e da estrela na semana passada, e outras que eu venho jogando nos diversos programas que eu tenho no YouTube e no site do IPPB, que tem um monte de exercícios, mas as pessoas não pesquisam, não estudam mais. Elas entram no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, e ficam por cima. Elas não vão atrás de bibliografia mais, elas não aprofundam leitura para poder estabilizar o próprio estudo. E quem trabalha sério, inclusive, muitas vezes não é compreendido por essa galera, né? Eu não estou criticando, eu estou constatando, eu trabalho com público há anos, não é compreendido por essa galera que fala assim, ele falou para ler um livro, eu não vou ler nada, não tem no Facebook, não tem no YouTube. Imagina, outro dia alguém me mandou uma mensagem dizendo, Wagner, eu estou tentando uma saída do corpo há 6 meses, eu já pesquisei tudo que tem no YouTube, né? Eu já não deveria estar saindo. Eu falei assim, dá uma olhadinha, vê se você leu esses 3 livros, e mandei a dica de bibliografia para a pessoa estudar 3 clássicos da área de saída do corpo para embasar. O cara falou assim, mas é muita coisa para ler. Quer dizer, ele é superficial na abordagem. Imagina, estou estudando no YouTube. Que YouTube? Vai pegar os livros, vai, baixa da internet, compra, dá um jeito. E o YouTube tem coisas boas, é claro, mas vai somando, não fica só naquilo, corre atrás. Isto é aprofundamento, sua um pouquinho, né, para desgastar a própria inércia e vai atrás da informação. E todos nós que buscamos a parte espiritual, a gente faz isso. Quanto dinheiro vocês já gastaram comprando livros, fazendo cursos, indo a palestras e tantos meios diferentes, tentando achar um equilíbrio aí na sua senda, né? E hoje as gerações modernas, elas estão com muita sorte, porque a informação ela está muito liberada. Na nossa época, eu tenho 58 anos, 30 anos atrás, na década de 1970, 1980, essas informações eram muito difíceis, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, você tinha que correr atrás de informação. Então, voltando ao tema inicial, que é a explicação da porta e da estrela. Então, essa técnica de visualização era utilizada por iniciados de várias tradições na antiguidade, tá? Então eu vou explicar o seu mecanismo agora para vocês compreenderem como é que funcionava. Eu falo ali de uma estrela prânica. Nós temos 5 elementos, tá? Só os ocidentais falam 4 elementos, que seria terra, água, fogo e ar. Dentro das tradições orientais, se falava muito de 5 elementos, que seria terra, água, fogo, ar e o Akashi, o éter. Os nomes em sânscrito, Prithvi para terra, Apas para água, terras para fogo,
Vayu para ar e Akash para o éter, ou cosmos. Lembrando que Apas, que é o elemento água, muitas vezes é confundido com Varuna, que é o deus das águas, que não é a mesma coisa na cultura hindu. E também a expressão terras para o elemento fogo, muitas vezes confundida com o deus do fogo na cosmogonia hindu, que é o deus Agni. Então o elemento não é a divindade daquele elemento, é o elemento em si, ok? Então, falava-se de 5 elementos. Na China também se fala de 5 elementos dentro do taoísmo, mas a concepção é outra. E entre os iniciados antigos também eram 5 elementos. Então, para cada um desses elementos, os hindus imaginaram uma imagem correspondente, né? E associaram a alguns dos chakras. Então, esses elementos, dentro do seu significado, terra era representado por um quadrado, associado ao chakra da base da coluna. A água era uma meia-lua, associada ao chakra geniturinário. Um triângulo com a ponta para baixo, o elemento terras, fogo, associado ao chakra umbilical. O elemento ar, vayu, associado ao chakra cardíaco, o símbolo era uma estrela de 6 pontas. E o elemento éter, ou Akash, associado ao chakra laríngeo, o chakra da garganta, e aí a imagem varia de acordo com a tradição yogi que aborda o tema. Pode ser uma meia-lua dentro de um círculo, um triângulo dentro de um círculo, e daí por diante. Tá? Os 2 chakras da cabeça, o frontal e o coronário, eles não têm elementos que são considerados a mente, e a mente está acima da influência dos elementos. Então os elementos são considerados do chakra da base da coluna até o chakra laríngeo, deixando os 2 chakras da cabeça, o frontal e o coronário, de fora desta correlação. Elementos em sânscrito têm 2 nomes, bhutas ou tamatras. Então o hindu te diria em sânscrito, seus 5 bhutas ou seus 5 tamatras, que a gente traduzindo aqui, seus 5 elementos. Algumas linhas ocultistas, por adaptação, passaram a chamar os 5 elementos de 5 tátuas. A expressão tátuas significa também elementos dentro do contexto esotérico. Tá? Então, associadas às imagens com os elementos e os nomes correspondentes, surgiram várias práticas de visualização, né? Inclusive, os hindus criaram os yantras dos chakras, imagens esotéricas, né? Diagramas esotéricos ou yogis, representativo da imagem dos chakras por simbolismo, para melhorar a concentração, notadamente no chakra da testa, o chakra frontal. Então, muitas vezes, o discípulo fazia a visualização de um desses elementos, utilizando o símbolo. Então, de repente, o discípulo escolhia o símbolo da água, que é a meia-lua. Então, ele visualizaria esse símbolo a partir do chakra frontal como um símbolo do que ele quer trabalhar por correlação. Ora, onde estava a meia-lua? No baixo ventre, o elemento água, chakra geniturinário. Então, de repente, alguém estabiliza a mente em relação à questão da sexualidade, que se expressa no chakra geniturinário, mas o desejo nascendo na mente. Então, a pessoa fala, estou meio estranho aqui, nesta parte, então deixa eu visualizar a meia-lua para harmonizar o elemento água no chakra geniturinário e equilibrar minha sexualidade, por exemplo. O outro está com um bloqueio emocional, mágoa guardada, alguma coisa pesada no chakra cardiorrespiratório, né? Vamos dizer, mágoa no coração. Qual é o símbolo ali do elemento ar associado? Uma estrela de 6 pontas. Então o discípulo, utilizando o frontal, visualizaria uma estrela de 6 pontas dentro de um círculo, para estabilizar sua parte afetiva. Eram algumas práticas realizadas dentro do yoga e outras áreas do Oriente. É claro que no Egito, na China antiga e no Tibete, outras visualizações eram utilizadas, até mesmo a visualização de uma divindade que a pessoa escolhesse e concentrasse, ou um mantra, que ao invés dela verbalizar ou mentalizar, ela apenas criaria a imagem do mantra como visual mental, psíquico, na tela mental do chakra frontal. Então essas práticas, elas fortaleciam a força de vontade do candidato para que quando ele realmente tivesse a prática, ele tivesse com a têmpera preparada, a profundidade preparada a partir de muito tempo de preparação e estudo, podendo estar bem calçado para viajar numa experiência prática. Mas para isso havia todo o calçamento. E para isso, hoje, a gente precisa estudar para ter esse calçamento, tá? Não adianta inércia, não adianta preguiça, não adianta chegar para alguém em qualquer tema e falar assim, você pode
pode me dar uma prática para isso? Sim, mas primeiro vamos estudar, vamos ver o que você quer fazer com isso, qual é a sua profundidade, qual é o meio que você está mexendo com isso, sabe? Em lugar de uma espécie de fast food místico, como muita gente quer, a partir de vários outros temas. Todo mundo querendo uma prática, alguma coisa, mas ninguém querendo trabalhar, ninguém querendo estudar, não querendo aprofundar. Então é muito importante esses esclarecimentos que eu estou passando para vocês aqui. Nós já estamos chegando na hora do intervalo, vamos dar uma paradinha. Logo na volta do intervalo, eu continuo com esse bate-papo para explicar a porta e a estrela. Daqui a pouquinho a gente volta, ok? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Eu sou Wagner Borges e no primeiro bloco estava explicando alguns mecanismos esotéricos e exotéricos, a diferença entre ambos, para explicar a técnica da estrela e da porta que a gente viu na semana passada. Bom, dando a sequência. Alguns grupos de ocultistas, na virada do século XIX para o século XX, notadamente na Inglaterra, viajavam esporadicamente para a Índia, o Tibete e a China, e ali aprendiam algumas coisas. Quando eles retornavam para a Europa, eles sabiam que ninguém ali conhecia aqueles mecanismos. Não havia televisão, não havia internet. E aquilo era passado de mestre a discípulo. Então alguns deles aprendiam no Oriente, vinham para o Ocidente e adaptavam numa linguagem hermética, específica para o seu grupo. Várias ordens herméticas faziam isso na Europa, na Alemanha e na Inglaterra, principalmente. Na virada do século XIX para o século XX, inclusive, havia uma ordem esotérica muito famosa, a Golden Dawn, a Aurora Dourada, chefiada por um escocês chamado MacGregor Mathers. Essa ordem ficaria famosa nos primeiros anos do século XX. Uma ordem que tinha muita gente rica que viajava, aprendia coisas em outros lugares e depois trazia e adaptava. Haviam outras ordens herméticas que também faziam isso, mas eram mais discretas. Inclusive participou da Golden Dawn logo no início do século XX o polêmico ocultista Aleister Crowley, ocultista inglês. E aí o que acontece? Havia uma técnica, tanto na Golden Dawn quanto em algumas ordens herméticas, que tinha sua origem na Índia, mas num revestimento hermético. Sabe aqueles 5 butas ou 5 tamatras, ou melhor, 5 elementos? Lembram-se? Quadrado para a terra, meia-lua para a água, triângulo com a ponta para baixo o fogo, a estrela de 6 pontas o ar e a parte de cima o éter, que poderia ser uma meia-lua de novo dentro de um círculo ou um triângulo dentro de um círculo. Por exemplo, então, a visualização daqueles elementos. Ora, essa técnica apareceu nas linhas ocultistas ocidentais como técnica da ativação dos tátuas. Tátuas, o nome hermético para os elementos. E aí a pessoa visualizava e falava, estou visualizando um dos tátuas. E aí sugeriam cores para os tátuas, determinados horários, né, por influência da lua, do sol, e começaram a arquitetar uma série de práticas herméticas que, como as pessoas não conheciam as práticas iogues dos elementos, associavam ao ocultismo ocidental, e algumas dessas ordens se arvoraram como detentoras desses conhecimentos, que na verdade tinham sua origem no passado do Oriente, notadamente na Índia. Então surgiu uma técnica que foi abordada da seguinte forma. O Aleister Crowley tinha saído da Golden Dawn, estava muito magoado, quis vingança contra o pessoal, e num dos seus livros publicou a técnica projetiva da visualização da porta, onde a pessoa de olhos fechados visualizaria uma porta com o símbolo do infinito no meio da porta, né, numa meditação em que mentalmente ela abriria a porta para passar para o espaço sideral. Essa técnica posteriormente foi reproduzida em vários livros de projeção como técnica de projeção astral da abertura da porta. E os autores creditavam essa técnica ao Aleister Crowley, porque conheceram ela de forma exotérica, aberta, exo com X, e associaram a ele. Mas a técnica era esotérica, tirada dele, da Golden Dawn, por sua vez tinha tirado da prática yogi anterior. Apenas trocava a figura de um dos elementos, né, e substituía pela figura da porta. Então, a estrela de 5 pontas representa os 5 elementos. As 2 pontas de baixo, terra e água. As 2 pontas médias,
fogo e ar, e a ponta de cima, né, apontando para cima, o éter, o Akash. E aí você fala dos 5 elementos ali. A estrela de 5 pontas também representa um homem em pé, um iniciado, aquele que aprofundou a espiritualidade. A ponta de cima é a cabeça, as 2 pontas médias são os 2 braços e as 2 pontas de baixo as 2 pernas. Se você passa um círculo em volta da estrela, é a aura em torno do corpo humano de um iniciado. Então, isso foi chamado no Ocidente de pentagrama, enquanto que na Índia foi chamado de estrela prânica. Segundo a tradição yogi, isto teria sido passado de Krishna para Arjuna. Depois essa técnica teria se perdido ao longo dos milênios, até o mestre Babaji resgatá-la e dentro da linha da Kriya Yoga, por uma sucessão de mestres e para discípulos que se tornavam mestres numa cadeia sucessória de informação, ela foi sendo repassada, mas de forma esotérica. Babaji para Lahiri Mahasai, que passaria para Swami Yukteswar, que passaria para Paramahansa Yogananda, e daí por diante. Mas não apenas eles, porque a mesma técnica foi revelada para outras linhas de yoga, que usaram outros nomes. Então a ideia da estrela prânica, tá, é a ideia de alguém que aprofundou os 5 pontas, cabeça, 2 braços e 2 pernas, o círculo, a aura em volta, uma pessoa que aprofundou. Então, a visualização de uma estrela prânica, uma estrela brilhante, representa tudo isso, tá? E se ela é associada à ideia da porta, a porta é uma passagem. E esta passagem é o chakra frontal, o olho espiritual, como algumas linhas chamariam, o olho de Shiva, em sânscrito Shiva Netra, o olho de Horus na questão do Antigo Egito. Então, a visualização de uma estrela no centro de uma porta, na hora de dormir, ela é muito positiva para quem está estudando projeção astral. Dormir com essa imagem meses a fio, de preferência lendo algo antes da hora de deitar, sobre saídas do corpo, para aprofundar, criar saturação mental e ficar dentro da vibe daquilo que a pessoa está querendo. E o objetivo disso, elevação, despertar da consciência e coisas melhores, porque como semelhante atrai semelhante, o objetivo da pessoa é positivo, os mentores extrafísicos se coligam com ela e a ajudam nas suas saídas, né? Objetivando sempre o despertar da consciência. Então, por isso, aquela prática foi ventilada semana passada e hoje eu estou explicando o seu mecanismo básico. E na Índia, quem falava disso eram os mestres da tradição hindu, chamados por então de rishis, os sábios, aqueles que tinham a visão espiritual e que revelaram muito desses conhecimentos de mestre para discípulo diretamente, tá? E daí aquela visualização. Bom, ocorre então que ontem eu fiz uma gravação de improviso para passar numa aula do Zoom para o meu grupo de estudos aqui do IPPB, que está reunido comigo todas as quartas-feiras de forma virtual na sala do Zoom, e alguns amigos meus que eu convidei. Tem 220 pessoas na sala assistindo às quartas-feiras. É um grupo fechado nosso aqui do IPPB, presencial, onde eu passo muitas práticas, inclusive, né? Porque ali estamos estudando, estamos olho no olho e aprofundando o tema, como tem outros que aprofundam também em seus grupos. Difícil é chegar e aprofundar isso em aberto sem você estar ajudando a profundidade que calçaria a experiência da pessoa. E pode observar, todas as pessoas que mexem com isso de forma séria, sempre que passarem alguma prática, vão estar sempre falando de fazer o bem, buscar a luz, né? Nada negativo com essas coisas vocês devem aceitar de ninguém, sempre filtrando tudo, só pegando o que passar pelo crivo do bom senso, da lógica das coisas e da razão, aquilo que leve ao bem comum e ao crescimento da pessoa. E aí eu fiz uma gravação para passar para os meus alunos do Zoom. Foi fantástica, a atmosfera ficou muito boa, eu senti uma energia muito legal descendo desta atmosfera dos rishis da velha Índia, da estrela prânica, tudo isso que vem permeando a mim como espírito há muitas vidas. E eu quero compartilhar esta gravação com vocês. Tá? É uma gravação que foi feita para o grupo de estudos, mas eu acho que vai ser muito legal para vocês escutarem, principalmente nesses dias pesados de pandemia e muita gente perdendo seus entes queridos. É importante projetar algo assim
E assim como eu tenho projetado gravações nos programas anteriores e muita gente tem gostado, eu tenho aproveitado essa época de quarentena, enquanto estou fazendo o programa aqui em casa, estou disponibilizando essas gravações, tá? Por um tempo. Tem tantas, são dezenas. E aí eu vou compartilhando devagarzinho. Várias delas são práticas, como vocês que assistem o programa vêm acompanhando há muito tempo, tá bom? Então, eu vou disponibilizar a gravação. As duas músicas que estão de fundo, eu vou botar o link explicando quais são, quando entrar o programa aqui no YouTube e na internet. E também eu vou colocar uma gravação da estrela prânica, para quem quiser estudar um pouquinho o que é uma estrela prânica, um vídeo curtinho que eu fiz, explicando com mais detalhes, incluindo texto alusivo também, tá? E isso que vocês vão ouvir agora não tem texto, foi ontem, tá fresquinho, né? Então vamos lá para dar tempo, e no finalzinho, acabou a gravação, já entra a vinheta de encerramento. Então já me despeço de vocês por aqui e espero estar sendo bem claro nas explicações que eu estou jogando, de forma séria, buscando profundidade, né? Que é isso que a espiritualidade maior orienta a gente a fazer. Então, um grande abraço a todo mundo, até o próximo domingo. Aquilo que dá vida ao corpo é o eterno, o imperecível, o ser espiritual, que não nasce e nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Aquilo que dá o sopro vital, a matéria, não tem origem na Terra, mas sim no infinito da vida universal. Aquilo que é a essência espiritual, que habita a casa secreta do coração. Os antigos mestres da Índia, os rishis, que um dia inspiraram a confecção dos Upanishads e a sabedoria perene, que um dia trilhou as terras da velha Índia e margeou os limites do rio Ganges desde a sua nascente, no primor dos ensinamentos destes grandes sábios, que simplesmente chamaram essa essência espiritual de Atman, a centelha vital do eterno, habitando a casa secreta do coração. E o eterno, o todo que está em tudo, eles chamaram Brahman, que é a respiração de tudo que respira, a luz das luzes, o sol, gerador de todos os sóis. Aquilo que dá vida, movimento, pensamento, sentimento, prana, a força vital, é o espírito, o ser luminoso, que se manifesta através de diversos invólucros energéticos em níveis variados de condensação, experimentando ao longo de muitas vidas as experiências de crescimento, de avanço na senda, sempre em direção à consciência cósmica. E aqueles rishis de outrora simbolizavam esta essência espiritual que mora dentro do coração, na imagem simbólica de uma esfera de luz branca com uma acha de fogo acesa em seu centro, ou simplesmente uma estrela de 5 pontas, chamada por então de estrela prânica, com uma acha de fogo acesa em seu centro. Ambas as imagens, a esfera com o fogo ou a estrela prânica com o fogo,
representando a mesma essência vital, a mesma luz. Então, se assim lhe for possível, de olhos fechados, visualiza à sua frente a esfera branca brilhante com uma chama em seu centro, ou a estrela prânica com uma chama em seu centro, pairando placidamente à sua frente, significando que a esfera é o invólucro físico e que a chama no seu centro é o espírito. Pense nisto. Ou também que a esfera é o universo e a chama em seu centro é Brahman, o eterno, o todo, Deus. Esta simples imagem projetada à sua frente tem o poder de harmonizar as suas energias, os seus pensamentos e também a inspiração de pensar em todos aqueles que partiram para outros planos, levando sua chama para o infinito e deixando o invólucro de volta ao planeta para sua reciclagem natural na energia da natureza. As chamas que partiram estão brilhando em outros planos. São fogos estelares, espirituais, vivendo e aprendendo em outras moradas do universo. Uma chama, uma esfera branca brilhante, ou uma chama e uma estrela prânica à sua frente, com muita paciência. Quem sabe, neste momento, você possa fazer uma prece em homenagem aos seus entes queridos que já partiram e que são chamas que brilham em outros planos no momento, bem vivas, sempre vivas. Uma prece consciente da imortalidade da consciência e das possibilidades infinitas do ser espiritual dentro e fora do corpo. Pense nesta chama como vida, vida não somente física, mas vida que se espraia pelo universo em todos os planos, em todas as dimensões, em todos os seres. Vida, fogo, aceso no centro de uma esfera ou de uma estrela. Ou talvez os rishis da velha Índia chamassem essa chama de chama prânica, da palavra prana, do sânscrito, sopro vital, o sopro vital do eterno que anima tudo. Esses rishis também ensinavam a visualização de uma pequena chama acesa dentro do coração, representando o espírito, e dentro dessa chama, uma segunda chama menor, representando a origem, o eterno, Brahman, Deus, a chama da chama, a origem da chama, origem da vida. Uma chama dentro de outra chama, no lótus do coração, no chakra cardiorrespiratório. Quem sabe, agora, para aqueles que gostam de mantras, quem sabe um mantra projetado por você, através dos seus chakras, em homenagem àqueles amados e amadas que partiram.
aqueles sábios de outrora pouco falavam, mas os seus olhos brilhavam muito. E quando eles olhavam para alguém, uma onda de compaixão e de energia interpenetrava a pessoa. E um turbilhão de ideias se apresentava em sua mente, sempre clamando pelo despertar da consciência e a evolução para o melhor do ser. O tempo passou, a velha Índia dos Upanishads e dos Rishis ficou na poeira do passado, mas a essência espiritual que um dia inspirou esses grandes sábios daquela época existe no plano espiritual além do tempo e do espaço. É sintonia, e nós podemos sintonizá-la aqui e agora, pelos pensamentos e pelos nossos sentimentos, de coração, pela chama da vida, que é o Espírito em cada coisa. Talvez essas grandes almas, essas almas livres que estão nos planos elevados, possam, de alguma forma, interpenetrar a você e também aos seus amados e amadas que partiram. Talvez eles possam emanar o prana suave, a luz suave, que possa reanimar sua chama sagrada em seu coração, dando-lhe forças na jornada para superar as adversidades, transcendê-las, crescer e ir em frente, assim como eles podem interpenetrar os seus entes queridos que hoje habitam em outros planos, vivificando a chama espiritual neles também em suas jornadas além da terra. Uma chama dentro de uma chama em seu coração. Uma chama dentro de uma esfera em frente a você, ou uma chama dentro de uma estrela prânica em frente a você. E aquela paz imperecível das almas livres que sempre operam em nome de Deus, sempre operam em nome de Brahman, a favor da evolução e felicidade de todos os povos, de todos os seres. Essas almas livres, que um dia na Índia foram chamados de Rishis, e que hoje inspiram de outros planos a nossa jornada, as nossas experiências, e que animam esse fogo espiritual em nós. Fogo, vida. Aquilo que anima o corpo não nasce e nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. É o eterno, é você, na casa secreta do coração. Paz e luz.